Eu acho que assim, todo brasileiro, ele é criativo. Demais. E eu acho que ser criativo é ser artista. É ser artista. De ter crescido na favela, ter vivido ali, os traumas que são desenvolvidos acabam percorrendo durante a vida toda. Para quantos MCs você tem que trabalhar, você vai ter mais escalabilidade do que qualquer outro pensamento mirabolante de eu vou fazer uma canção com Godzilla e vou estourar. Olá galera, está começando mais um De Frente pra Quebrada e o nosso convidado de hoje é o saudoso Renato Mesquita, nosso artista da quebrada. Oi Renato, tudo bem? Graças a Deus, obrigado por me convidar, salve todo mundo, é um privilégio para mim e é uma honra de verdade estar no podcast do Jardim Silvia, que é a nossa comunidade, e eu quero te parabenizar pela iniciativa, principalmente por você dar voz para as pessoas que às vezes não têm voz, né? Com certeza, esse é o nosso trabalho. É. Nós temos aí um podcast que foi criado especialmente para nossa quebrada, para falar de tudo que ela tem de mais lindo, das riquezas, dos artistas, das pessoas comuns, que às vezes acham que também não tem nada para agregar, mas sempre tem. E Verdade. Assim, dar voz para o povo. Exato. Nosso trabalho é esse. E para quem não sabe, o Renato, além de ser um amigo meu de infância, foi criado na mesma rua, nossos pais foram amigos. Exato. Eu tenho uma honra, saudosos, né? Infelizmente não estão mais aqui, mas estão muito orgulhosos dos filhos que deixaram. E Renato eu vi de bebezinho e hoje é um homem de família, um artista que eu tenho o maior prazer de convidar aqui para contar um pouquinho da sua história, Amém. Contar um pouquinho da sua vida e a gente vai entrar em vários assuntos. Eu acho que principalmente muitos artistas emergentes ainda que estão iniciando, a gente fica meio perdido. Então, como eu já estou na caminhada há um tempo, ainda falta muita coisa, né? Mas acabou boa parte da ladeira, eu acho que eu posso compartilhar muita coisa do que eu aprendi para quem ali está ainda meio que perdido poder chegar num lugar melhor. Então acho que vai ser muito massa, assim. Com certeza, vai ser muito gratificante e vai compartilhar suas ideias, compartilhar tudo que você já passou, compartilhar sua história, as suas dificuldades como artista, que eu acho que é muito importante, né? A gente que nasce assim com um dom, que eu acho que você é um dom. Amém. Mas infelizmente a gente não tem muitas opções no meio onde a gente vive, né? E a gente acaba passando por mais obstáculos, mais dificuldades, mas você conseguiu passar por todos. De verdade, sou muito orgulhosa de saber que você é um artista hoje, meu amigo. Eu torço muito por você, pela sua esposa, que vocês estourem aí. E eu vou falar assim, é meu amigo, eu estava lá. Não vai falar assim não, você vai estar lá em Vou cima estar lá no junto, palco, com na hora certeza, tirar VIP, foto, que é nóis, maravilhosa. Não vai mudar nada, isso que é mais legal. Gente, então vamos lá. Bora. Vamos começar um pouquinho? Renato contando a história dele, né, de infância, falando um pouco da quebrada, como foi a sua infância, a sua origem. Tá, então, eu nasci aqui no Jardim Silvia mesmo, e como a gente sabe, assim, são 2 Jardim Silvias, até a lombada é um, depois da lombada é outro. E a minha mãe, ela sempre foi muito preocupada, porque a gente veio de uma classe trabalhadora, então a gente não tem nada que, assim, não tem um padrinho, não tem alguma coisa que quando dá errado tem pra onde correr. Tem pra onde correr. A gente acaba sempre tendo que vender o almoço para pagar a janta. E meus pais, eles trabalharam a vida inteira e graças a Embu das Artes mesmo, eles conseguiram arranjar um lugar ao sol, assim. Só que a mentalidade
de ter crescido na favela, ter vivido ali, os traumas que são desenvolvidos acabam percorrendo durante a vida toda. Eu vejo muito assim pessoas que às vezes nasceram na recessão ou numa crise, que sempre ficam falando assim: ah, vamos comprar tal coisa? Não pode. Vamos comprar tal coisa? Não pode, não pode. Aí os filhos nascem também com aquela crença de que não pode, sendo que na verdade é um hábito. Sim, cultura, né? E aí eu nasci como se fosse a raspa do tacho, né? Porque minha mãe já tinha quase 40 quando descobriu que estava me esperando, e eu vinha ali quase que no final de um ciclo de toda uma história deles. Então eles sempre tentaram dar para mim aquilo que eles não podiam ter jovens, mas ao mesmo tempo, em paralelo, quando despertava alguma faculdade minha, alguma coisa que eu gostava muito, eles falavam: isso aqui você vai morrer de fome. Então eu sempre cresci me sentindo meio culpado de gostar de arte. Eu tentei muito tempo fugir de arte. Então, desde pequenininho eu sempre desenhei, eu sempre gostei desse tipo de coisa. E eles falavam: olha, lá na feirinha tem mais de 100 artistas de quadro. E aí eles vêm arrumar o carro aqui, eles morrem de fome. Eu não quero isso pra você. E é bem a nossa cultura mesmo. Infelizmente a gente viveu praticamente a mesma base, né? Sim. Porque meus pais eram amigos dos seus pais. Seus pais trabalhavam na mecânica, né? Pra quem não sabe, o Renato é filho do Raimundo, saudoso Raimundo na Dalva. E eles tinham aquela certeza que aquilo que eles viviam era o certo. Isso. E mais nada poderia dar certo. E eles acabaram que se deram bem no que faziam, porque eles eram de excelência, né? Sim. Tanto um sempre estava ali com o outro. Sim. Seu pai era um dos mecânicos mais famosos do Embu, realmente. Eu tive um Fusca e eu só deixava na mão do seu pai. Acho que ele foi o primeiro. Foi um dos primeiros mecânicos no bairro aqui, e realmente ele atendia todo o Embu. Então seu pai, ele acabou levantando uma condição financeira melhor, ajudando seus familiares. E aí eles tinham essa ideia que a arte não leva a nada, que a música... E que não é só eles, né? A maioria hoje dos brasileiros pensam assim. Família tradicional, eles acham que isso é bobeira, que a arte não é trabalho, enfim. E acabam podando realmente os filhos. Infelizmente, essa é uma realidade. E eu não sei se você sabe dessa parte, que eu te vi bebezinho, né? Sim. Eu te conheci. Eu não lembro se foi grávida porque eu era muito pequena, mas eu nasci de 6 meses. Você nasceu. Que tava de 4, aí eu já... Minha mãe lembra muito, né? Minha mãe falecida também. Ela contou essa história da sua mãe grávida. Quando você nasceu, você era muito franzino. Você era um bebezinho bem raquítico, cheio de problemas de saúde respiratório, né? Então, assim, você foi meio que... Elas queriam colocar uma bolha em você. E não é por... Acho que tudo é Deus, né? Ele manda as pessoas certas para os lugares certos e você tem um dom. Deus abençoe. Obrigado. É muito doido isso, porque eu aprendi tudo debaixo dos panos em questão de arte, porque você tem que pensar que você é uma empresa. Esse é o primeiro truque. Se você só pensar que você é artista, você acha que você, quando terminou uma música, quando você terminou um ensaio, você fez a sua parte. E na verdade é o início. Porque se você pensa num produto, né, por exemplo, essa garrafa aqui, para ela chegar na gente, é água, mas a gente tem que arranjar um distribuidor que vai engarrafar, a gente vai precisar de uma marca que seja diferente. Por que eu vou querer a sua água e não todas as outras? A gente vai precisar saber como levar essa água para regiões diferentes, a gente vai precisar saber marketing, a gente vai precisar não ser esquecido. E eu acho que essa é o que eu queria vir falar aqui. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, com a mecânica deles, gestão. Isso é importante, né? É muito importante. É uma base. É tudo. E entrada e saída de caixa, períodos, porque não é uma coisa linear. A gente na escola, a gente sempre aprende que é uma coisa, sabe, você vai fazer essa tarefa, daí você vai do ano 1 pro ano 2, do ano 2 pro ano 3, no ano 3 acabou. Não tem mais nada linear. Acabou, e aí? Não tem. E aí a gente fica assim, todo dia tateando no escuro. Né? Então a gente tem que saber, assim, momentos de alta, quando entra uma grana legal, mas talvez não seja para sempre, então você precisa poupar. Quanto que você vai gastar para um projeto? Quando você vai poder pensar em fazer uma colaboração? Porque existem muitas coisas magníficas na carreira, só que você fazer a coisa certa no momento errado é um preço que às vezes você pode sair do negócio. Sim. Né? E a gente tem que ter esse tato, essa autogestão.
Então, querendo ou não, às vezes você pensar como uma padaria funciona, seria mais inteligente, às vezes, você executar um sistema de uma padaria na sua carreira, eu tenho meus beats, que eu vendo os meus beats, como também tem o padeiro que vende os pães, e quantos você precisa fazer na semana, para quantos MCs você tem que trabalhar. Você vai ter mais escalabilidade do que qualquer outro pensamento mirabolante de eu vou fazer uma canção com o Godzilla e vou estourar. Que às vezes você não sabe, mas você vai trabalhar com aquele cara e às vezes todos os direitos da obra vai ficar com aquele cara. Então ele vai às vezes te dar 2, 3 mil reais ali na hora e acabou. Agora o que ele vai ganhar depois com a sua imagem, depois com aquilo... percorre, né? Cidade de Deus aconteceu isso. Eu vi um documentário da Cidade de Deus. Então, foi bem legal. Os meninos, eles ganharam assim, um salário na época e foram esquecidos. E até hoje eles lucram, né, com esse filme, né? O povo ganha, mas os atores não. Os atores não. E agora, como é que você explica pra sua mãe pensando assim, não, mas é impossível você tá fazer famoso, um filme. Aí você faz um filme e você tá no mesmo lugar. É quase que um astronauta. Que acontece muito também com o jogador, né? Acontece muito com o jogador. O meio artístico é meio complicado. Ele é. Mas a internet ajuda... Ajuda muito. Nossa. Esses últimos anos deu um avanço muito forte, né? Porque vocês são inteligentíssimos. E aí vocês agruparam a sua característica, a sua habilidade com a internet. Isso. Que abriu as portas aí. Exato. E agora estão até tentando censurar essas portas, que é onde a gente fica meio pisando em ovos, assim. Mas um artista dos anos 60, dos anos 70... é muito mais difícil. Que você está assinado com uma gravadora, ia ser impossível de ser ouvido. Sim. E agora você pode pegar um celular e tá aqui, no podcast. Gravar um podcast, verdade. A gente tem essa liberdade de expressão. Que é tão valorizada. Então, foi uma luta, assim, de anos, né? Pra gente chegar onde a gente está, né? Exato. Porque... foram várias pessoas que lutaram para isso, né? A tecnologia veio e a gente conseguiu conquistar essa liberdade. Exato. Né? Exato. E muda a vida de muitas famílias. Muito. A gente vê hoje meninos que saem da periferia, a gente vê igualdade para todos, né? Exato. E isso que é legal. E gera muitos empregos. Sim. Gera emprego direto e indireto, porque assim, às vezes a pessoa está pensando só no artista. Só que esse artista, ele tem, às vezes, o cameraman. Sim. Então, já oferece emprego para alguém ali da periferia para poder aprender... uma profissão, né? A ser um operador de câmera, ou um editor, ou um produtor musical. Porque são muitos ramos. Ou moda. Às vezes eu quero muito trabalhar com moda, mas esse MC aqui tá dançando, eu vou fazer as roupas para ele, porque daí as pessoas vão assistindo as fotos do Instagram, essas roupas eu vou assinar, e daqui a pouco também eu posso fazer a minha grife. Então, você tem centenas de empregos diretos, de oportunidades diretas, de vertentes e indiretas. Você vai vai fazer um show, você vai ajudar até o camelô que pode ali pôr sua camisa pra galera comprar. Então, impacta muita vida. Verdade. Então, e acho que essa visão que faltava, assim, pros nossos pais. Que eles não tinham, né? Não. Que graças, assim, à evolução, as pessoas vão adquirindo mais conhecimento também, né? Que a gente fala que é conhecimento, né? Tudo isso daí, tudo que a gente adquire, agrega. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que pensam o contrário. Tem. Mas a gente sabe que evoluiu bastante. É verdade. Então, não dá pra agradar todo mundo. Não dá. Não dá pra agradar todo mundo. E quando você fala aí da arte, eu queria que você contasse um pouco pra gente como surgiu, assim, na sua vida, você viu que você era artista, que você tinha algo a mais, que você tinha um olhar diferenciado, que você tinha um talento. Eu acho que é a questão de eu sempre ter um pé na favela e um pé em outras classes médias, assim, eu nunca coube direito. Você ficava ali entre o Porque meio. assim, eu morava aqui no Jardim Silvia e aí minha mãe falava, não, ele tem que estudar num colégio bom, então me levava para um colégio assim, que na verdade era um colégio de classe C lá, mas em pensar no trabalho que ela estava fazendo, ela considerava que era um colégio de classe A. E aí eu vivia ali com um ecossistema totalmente diferente. E às vezes as pessoas super preocupadas com umas coisas super bobas, com fofoca e tal, e aí eu vi uma realidade completamente diferente. Você aqui. Tava ali, né? E vi uma criança feliz porque conseguiu uma pipa, e ficava mais feliz com a pipa aqui do que o outro menino que estava bravo porque o celular dele, a bateria acabava rápido. Então eu nunca consegui se encaixar, você estava entre ali no meio, né? Eu tenho cabelo crespo também,
E aí eu sou branco, daí eles falam branco do cabelo duro. Então eu também não ficava com os menininhos brancos, não ficava... Então, querendo ou não, você não consegue, assim, olhar... Você não fica preso a uma filosofia. E eu acho que é isso que me deixava, querendo ou não, tentando racionalizar isso através de arte, através de música, através de textos, através dessas coisas. Então eu sempre fui esquisito, assim. Sim, que legal ver isso, cara. É muito curioso. Eu acho que muita gente se coloca no seu lugar, sabia? Eu trabalho com jovens, com crianças, e às vezes você coloca assim um menino assim num ambiente que não é o dele, aí você fica olhando assim, você fala assim, meu, aquele menino ali tem uma habilidade que ele vai se descobrir. Isso é muito legal. Eu fiquei incubado por muito tempo, assim. Mas assim, desde criança todo mundo falava, o Renato ele é artista. E minha mãe ela sempre falava, não pode. Queria que você se formasse, né? Aí meu pai faleceu quando eu tinha 12, foi um impacto para nossa família. E aí veio um impacto econômico também. Porque meu pai, ele era o trator, assim, que ele era a cabeça, né? Sim. E aí depois a minha mãe, tentando manter o legado dele, é como se ela estivesse tentando segurar um trem-bala que estava 200 por hora. Então isso que acabou deteriorando muito minha mãe. Porque ela teve que fazer uma gestão do negócio que era dele, sem saber o know-how, sem saber as habilidades e ainda tendo que tomar golpe atrás de golpe. Isso é uma coisa que eu vejo muito como terapia, para ser sincero. Sim. Quando eu vejo, por exemplo, uma entrevista da Anitta, uma entrevista de algum artista muito grande, que quando você faz um bolo muito gostoso, sempre se você deixar aquele bolo ali, vem formiga, vem vespa, vem todo mundo ali tentar pegar um pouco. E eu era criança ainda, então eu estava tentando, no luto, né, ajudar também com o que eu sabia, mas vinha aquela coisa de, tipo, veio pra mim. Então eu decidi tentar abnegar e aí eu entrei em engenharia. Aí eu passei em segundo lugar com bolsa, no Mackenzie, engenharia, e ia morrer de depressão. Fiquei um ano lá, foi o pior ano da minha vida. Aí a minha mãe percebeu que eu estava mal e tal, daí ela falou, olha, foi aqui no Mestre Assis, estão nascendo uma comunidade de teatro agora, vai lá ver um pouco, tira umas férias, para uns meses, para você ver se é... Isso que você gosta, você gosta. E aí foi muito doido, que eu fui participar de uma peça de teatro com o Ivo Amorim, não sei se você conhece o Ivo. Sim. Foi Tenho Morto na Minha Cama, era uma peça do Roberto Villani. E era um teste que a gente foi fazer e só tinham três vagas, eram 2 homens e uma mulher. E o teatro estava cheio de gente, tinha mais de 110 pessoas lá. Eu nunca tinha feito nada, mas eu sempre tinha assistido o filme e tal. Mas... Sim. E aí eu fui lá participar, só para ter a curiosidade. E quando chegou no final foi um dia inteiro de bateria de teste, só tinham mais 7 pessoas no palco. Aí eu tava entre eles e ele falou, olha, eu quero agradecer todo mundo que veio aqui, mas quem não conseguir vir fazer parte, eu não quero que vocês achem que você não tem talento, mas é que tem certos personagens e eu vejo as pessoas através desses personagens. Aí ele chegou lá e me deu o roteiro e falou, eu quero que você faça o protagonista. E só o protagonista ele fazia 7 personagens. E eu tinha 2 meses para lançar. Mas resumindo-me, assim, desse trabalho, o que eu fiz em 2 anos de teatro não foi igual eu fazer os 3 ou 4 de engenharia que eu estava enroscado ali fazendo. Sim, tá se sentindo bem, né? E é diferente, assim, quando você tem um propósito, quando você tem uma coisa que quando você faz, você se abastece. Sim. E aí eu fui fazer essa peça, daí da outra peça a gente já foi convidado por outro diretor, que foi o Almir Rosa, que me deu uma oportunidade, e a gente já começou a sair para o Boimirim. Aí de lá, minha mãe começou a ver que eu tava fazendo muita coisa e falou, volta pra cá, me segurou. Ela falou, era só pra você se distrair. Aí ela disse assim, olha, é uma promessa que eu fiz pra minha mãe, eu jurei que meus filhos todos iam falar inglês e todos eles iam ter uma faculdade. E se você não fazer uma faculdade, eu vou sentir que eu falei como ser humano. Daí eu, com essa, eu falei, não, tá bom. E aí eu falei assim, exatas não vai dar. Porque não é o que eu gosto. Não dá. E eu aprendi muito com exatas, mas eu sentia que eu não ia evoluir como pessoa. Sim. E aí eu falei, eu tô lendo muito, então talvez direito, né? E aí eu decidi entrar em direito, porque como tinha muitas peças gregas, tinha muitas tragédias gregas, eu acabava gostando da sociedade, então eu comecei a estudar com esse intuito. Mais pra frente, eu devia ter feito filosofia, mas eu acabei fazendo direito. E aí eu me formei em direito. Só que no direito, eu falei, agora eu vou 100% nisso aqui. Quando eu cheguei no 3º ano, eu comecei a emagrecer muito, que eu era gordinho. E aí,
É diferente a cultura, tá? Vai ter muita gente aqui, tipo, não, mas a gente nasceu em outra cultura. Eu cresci nerd, então eu tinha muita vergonha de interagir com... Meu pai morreu quando eu era novo, quando tinha irmão mais velho, então quando eu gostava de uma menina eu ficava... O que eu faço, né? Como é que eu dou oi? Então, assim, eu paguei muito mico, assim. Eu Sim. chegava com o meu desenho, fazia um quadro da menina, ela nunca me viu torto pra você. A menina falava, nossa, que isso? Nem me deu hoje, eu tô louco. Hoje em dia eu nossa. Eu vivo isso na escola. Então, aí na época, era aquele gesto, assim, nossa. E aí, um amigo meu começou a falar, não, olha só, você tem que entender que você não é mais aquela pessoa de 13, 14. E ele começou, tipo, fazia festa, ele falava, tira a camisa, ele batia as fotos. E aí eu tava com um corpo legal, porque a gente fazia parte da Atlética, e numa festa uma produtora de casting me viu na foto da galera e falou, você já teve interesse em trabalhar com figuração de filme? Eu tenho e tal, mas como é que é? E eu já tinha feito teatro antes, ela não sabia. E aí ela começou a me colocar como modelo para fazer esses clipes de funk e tal, quando são contratados os atores, eu ia lá. E eu comecei a fazer uma amizade lá. E aí, de novo, dois mundos. O mundo do direito, que a galera engravatada, no calor do cão, chato pra caramba. E depois toda aquela galera junto ali, sabe, fazendo uma coisa. Que todo mundo aqui estereotipa, todo mundo xinga. Ah, são os marginal, são os vagabundos. E quando você vai lá, todo mundo é gente boa, todo mundo tá querendo saber como é que você faz. Sabe? E aqui, que parece que é o doutor, o lindo, tudo cara que cheira cocaína, que trai a esposa, professor de ética que ficava com a minha melhor amiga na sala. Então é sempre assim, o lado A e o lado B das coisas, né? Real. E aí eu falei, eu não vou, eu só vou estar aqui uma vez na Terra. Verdade. Eu nunca mais vou voltar. Eu nunca mais vou ser o Renato de novo. A gente pode encarnar, mas assim, não vou ser eu. Eu vou ter vivido uma vida que eu não vou ter história pra contar, não vou, sabe? Vou ficar, assim, pra mim, né? Tem gente que gosta, mas assim, pra mim eu achava morno. E aí eu comecei a ir mais para esse lado. Desse lado aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o teatro, que um diretor viu o clipe e me chamou para outro, daí já me chamaram para o Rio. E aí eu comecei a ser convidado para fazer Cobras e Lagartos, Maísa, fiz o filme do Fernando Sorocaba, só que eu não tinha largado a faculdade. Então minha mãe tava falando, olha só, tá dando frutos, tá vendo? A gente coloquei no lugar certo. Eu falei, E aí eu falei, olha só, quando chegou no 10º semestre, que era o 5º ano, eu falei, agora eu vou fazer o OAB ou eu vou me profissionalizar como ator? Eu falei, eu vou me profissionalizar. Mas eu já estava com 24, 25 anos, porque eu tinha desistido de uma faculdade e estava me formando em outra. Eu falei, não posso ficar mais 5 anos em outra faculdade, senão eu vou começar com 30. E com 30 tem muito ator que está se aposentando já. Sim, sim. Então eu decidi ver essas horas que eu já tinha de material e fui no SATED para ver se já batia, para ver essa profissionalização. E eles falaram, olha, você só precisa de uma graduação e se você for fazer uma graduação fora do país é melhor, que eles veem melhor. Aí eu viajei para o Canadá e fiquei 6 meses em Canadá trabalhando com a galera do Circuito Soleil. Enquanto esses filmes que eu tava fazendo, que o mundo de edição é assim, demora. Você já viu que às vezes você vê um ator, ele acaba de sair no cinema, você vê ele tá com outro cabelo. Sim, muda tudo a fisionomia, né? Porque às vezes demora anos pra poder lançar. Até ele pegar as câmeras, digitar as imagens, colorir, achar patrocinadores, colocar, demora anos. Então, todo esse tempo que eu tava correndo atrás pra vida que eu queria, ninguém me conhecia. Então, quando eu voltei para o Brasil 6 meses depois, com a credencial e tirei a OAB, eu entrei no teatro e começou a aparecer as produções. E aí todo mundo começou a me puxar o saco, assim, tipo, como é que a gente faz para entrar e tal. Só que eu era uma coisa de um acesso que eu já nem tinha mais. Sim. E aí veio o primeiro baque, porque nisso eu voltei para casa, aí eu reparei que minha mãe, ela tava mexendo no dedo do pé dela. E eu falava, o que é isso? Ela, não é nada, tal, é que eu pintei minha unha e não tô tirando esmalte. Aí passava mais 2, 3 meses assim, eu olhava, tava sempre com aquele negócio. Minha mãe era diabética, que ela desenvolveu diabetes e hipertensão por não cuidar de si, porque ela sempre trabalhava na oficina. Sim. Então ela negligenciava ela. E aí um dia eu tirei uma foto quando ela estava dormindo e mandei para uma amiga minha que era enfermeira que trabalhava em teatro comigo, a Monique. E ela falou, olha, ela mandou pro médico e falou, Rê, você tem que dar uma olhada porque é sério. Sério. E aí quando a gente descobriu, na verdade o que aconteceu é que minha mãe bateu o dedo do pé, da unha do pé E não cicatrizou. e queria uma necrose.
E aí, para quem não sabe, quem tem 50, 60 e tem histórico de fumante, ela não fumava, mas ela era uma fumante passiva, porque meu pai novo fumava muito. As artérias, quando a gente chega depois da canela, elas viram vários vasinhos. Então não conseguia pulsar sangue. Aí o que aconteceu é que eles falaram, você vai perder o dedo do pé. Aí eu tive que treinar minha mãe, comecei a entrar em desespero com isso. E o que aconteceu é que quando minha mãe saiu da oficina, não tinha ninguém para fazer a gestão. E minha mãe, como ela não sabia o que meu pai sabia, ela foi trocando cada vez mais de mão de obra. Então, ela não tinha como pagar um profissional que ia pedir R$3.000 por mês, mais 13º, formado no SESC. Então, às vezes, ela acabava pegando outras pessoas. E, às vezes, ela ficava na mão dessas outras pessoas, porque, às vezes, o trabalho voltava. Sim. Aí, naquele tempo, eu achei que ia ser uma coisa rápida. Eu pedi ajuda para a família do Vanderlei e da Edna, ali na Hortifartura, que é indo para a estrada da... sabe quando você está indo para Cotia? Sei. Então, quando você chega antes do bosque, não tem uma loja de frutas naturais? Sim. Então, aquela família me protegeu. Eles me colocaram lá e todos os dias eles deixavam eu já receber em dia o dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu acordava de manhã, trabalhava lá o dia inteiro, recebia 60, 70 reais, voltava, eu recebia esse dinheiro. E aí eu dividi em dois esse dinheiro, ou seja, 30, 40 reais, deixavam em casa todo dia e o resto eu ia pro hospital e passava a noite no hospital com a sua mãe de Itapecerica com ela. E de novo essa bateria assim. Só que o que aconteceu? Dali ela pegou uma infecção, porque ela ficou muito tempo internada, e aí desse um dedo virou 4 dedos. Daí, desses 4 dedos virou metade da canela. Eu passei por isso também. Então, é protocolo, né? Infelizmente a gente sabe aí que não era o tema esse, mas é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, principalmente quem é tabagista, né? Porque e quem é diabético. A gente tem na família já, a gente tem que se prevenir. No nosso caso, nossos pais, meus pais também eram diabéticos. Sim. Então a gente tem que procurar fazer exercício, se alimentar bem, beber bastante água, para poder não ter esses problemas, né? Por isso que a gente vai ter aula de zumba muito em breve também, pra gente chacoalhar aqui, dançar muito reggaeton. Vamos chegar nessa parte. Vai ser massa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me sentir muito idiota de ter acreditado em arte, sendo que eu estava começando aquilo ali, e agora que minha mãe precisava muito de mim, eu não tinha jeito de ajudar ela. Suporte, né? Exato. E aí essa outra metade que eu guardava, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com a minha carreira e tal, porque eu não posso ficar esperando 6 meses, 1 ano para ter um trabalho e o dia a dia. Aí eu juntei essa grana e decidi fazer uma pós-graduação rápida no Wolf Maia, porque nisso minha mãe já ficou 6 meses no hospital. Caramba! Ficou meio ano e eu nesse tempo todo. Virei um grilo, porque eu não parava quieto. Aí eu entrei lá e aí eu conheci a Gabi, que ela também estava fazendo uma pós-graduação lá. Que legal. Aí a ideia era que se eu tivesse os certificados, eu poderia trabalhar numa novela, porque a pessoa não ia falar quem é esse menino. Eu já ia ter ali tanto a parte da credencial quanto o histórico. Legal. E aí o que aconteceu é que lá dentro a gente acabou se apaixonando e eu falei, mas também a gente tá aqui se matando para fazer propaganda de margarina só e, sabe? A Gabriela. Vamos fazer a nossa produtora, vamos fazer a gente, sabe? É possível, assim. Daí ela apaixonou dessa ideia, a gente decidiu pegar um apartamento em São Paulo para começar a trabalhar com aquela galera. E aí que começou a vir o BO dos BOs, porque quando a gente tem expectativa e realidade é outra coisa, né? A ideia que eu queria era fazer a produtora, começar a poder não esperar o telefone tocar para ter uma chance, e com o dinheiro eu comprar uma prótese para minha mãe. Só que com os custos não sobrava dinheiro nem para mim, nem para Gabi, nem para comer quase. Imagina. E ainda assim minha mãe em casa. Aí minha mãe aqui em Imbu, eu tendo que fazer essa baldeação para cima e para baixo. Aí daqui a pouco eu tinha a moto, eu tinha que vender a moto para poder continuar, então daqui a pouco eu tinha que vir de ônibus. Eu comecei a ficar nessa doideira. E aí eu comecei a procurar na internet como fazer dinheiro. Você não entrou no Bitcoin não, né? Não tinha dinheiro para Bitcoin, não sobrava. Falei, como fazer dinheiro? Aí eu achei um vídeo de um cara que falou assim, olha só, o segredo de você fazer dinheiro é você comprar uma coisa e depois que você compra essa coisa você divide em várias unidades. Aí ele deu um exemplo de brigadeiro. Ele
falou, você vai comprar um brigadeiro, você vai gastar um leite condensado, um Toddy, tá? Aí você vai ferver numa panela, tá? Vou colocar manteiga, e aí você gastou R$70. Só que se você dividir cada brigadeiro a R$2, você vai fazer 140, então você vai dobrar o seu dinheiro. Aí imediatamente eu peguei assim, Foi fazer brigadeiro. Comecei a fazer para vender brigadeiro. Aí eu descia com a Gabi e a gente começou a fazer dinheiro mesmo, vendendo brigadeiro. A gente ia na hora do rush, umas 5 ou 6 horas, explicava para as pessoas que a gente estava tentando fazer os nossos filmes e tal, e a galera, eu falava, vai ser uma baixa assinada, então assim, vocês vão ser nossos investidores. E a galera comprava a ideia. Aí a gente começou a ver finalmente uma grana entrar, e aí a Gabi começou a se sentir muito tonta, com náusea. Porque quando a gente tava indo assim, né, já era 6 horas, tinha o povo do bar que bebia, então ela enjoava com o cheiro. Aí a gente descobriu que ela estava esperando o nosso primeiro filho, que era o Samuca. Aí eu falei, finalmente algo bom disso aqui. Porque só vinha tragédia, só vinha porrada, sabe? É só coisas... Pelo menos o neném, então assim, pra mim era um sinal de Deus, fala, você tá fazendo a coisa certa, tá vendo? Eu não ia te dar uma vida aqui se você não fosse capaz de dar conta, né? Dar conta. Só que a Gabi não podia mais ir comigo. E toda a família da Gabi é de Minas Gerais. Sim. Então, era só ela ali na cidade e eu. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu lembro que tinha um violão que um amigo nosso foi pro churrasco e deixou lá. Falei, se eu ficar andando na rua assim, todo tatuado, os caras, sabe, já vão... Não, sai daqui. Porque antes era eu andando com uma menina. Agora era eu sozinho. Mas se eu levar o violão, eu sempre fui fazer festa no sítio e tal, o violão quebrava o gelo, então... Eu vou com o violão, porque... Dá uma quebra de gelo, né? E aí foi assim que eu entrei na música. Que da hora. Eu andava com o violão e com brigadeiro, e tinha um casal e falava, posso fazer uma canção pra vocês e tal? Aí eu chegava lá, tocava o Charlie Brown, tocava o Detonautas, aí a galera gostava. Daqui a pouco quando eu ia olhar já tinha gente me gravando, aí quando eu ia ver já tinha uma roda, aí daqui a pouco chegava o mendigo e falava, você é o rei da festa, deixa que eu vendo pra você. E saía vendendo, virou um sistema. deixava você tocando. E aí eu lembro que eu acordei. Uma vez eu fiquei das 6 da tarde até as 4 da manhã do outro dia cantando e vendo que estava todo mundo adorando, tinha mais de 300 pessoas na rua, a gente tem gravado isso. Eu falei, eu já sei, eu vou pra música. Então eu sempre fui da arte, mas eu ainda não tinha entendido que tinha mais arte, ali. Que arte, porque existe o que a gente gosta e existe o que a gente é puxado, sabe? Eu falei, o povo gostou. Eu acordei a Gabi de manhã, falei, amor, eu já sei a solução, porque ela também estava desesperada. Eu já sei o que a gente vai fazer. Ela ficou sono assim, ela, o quê? Eu vou pra música. Agora que eu vou morrer de fome mesmo. Agora que acabou tudo. Achei que você ia falar. Gente, dá pra fazer um filme com a história de vocês, Um hein? dia, se Deus quiser. E aí o que acontece? Falei, não, eu vou ter que fazer isso acontecer. E muito diferente de você tentar entrar numa novela, tentar entrar numa propaganda, que é assim, é quando eles abrem vaga, ou é quando você às vezes descobre que você tem um perfil parecido. Eu podia entrar em qualquer bar risca-faca e falar, tudo bem, meu nome é Renato Mesquita, eu faço um repertório e tal, olha só, eu já fiz esses trabalhos, a gente está querendo fazer uma gravação do DVD aqui no seu espaço, depois você vai ter esse material, então a gente podia, na nossa velocidade, vender. Então, tem muito músico que reclama assim, eu canto 4 horas e ganho R$200. Antes eu ficava a noite toda para ganhar 100 vendendo brigadeiro. Então quando eu comecei a tocar 4 horas para ganhar 200... Você já tava no lucro. Eu já tava assim, sabe? Eu não Que tô na alívio, rua, né? não vou ser esfaqueado na rua, não vou ser assaltado. Então para mim sempre a música é gratificante, te curou. Sempre me curou. E é uma coisa que você faz com amor, né? Que eu acompanhei você cantando. Eu não sei se é falso. Isso o é povo muito até bom. fala assim, você pode fazer sertanejo, que você vai ganhar muito mais grana, mas não adianta, não é só praia, né? Não dá. Não, por isso que a gente se identificou, porque... deixa eu contar uma história pra vocês que eu acho interessante eu contar, que foi muito engraçado, né? Uma resenha, na verdade, pra vocês dar um pouco de risada. Eu conheci a mãe do Rê, né? Muito querida, a Dalva, e ela fazia eu dar muita risada, porque ela era muito engraçada. Aí um dia ela falou pra você, meu filho é viado. Ela tinha isso daí. Michele do céu, meu filho é gay. Eu descobri que o meu filho é gay. Você não... Vou te contar. E o que aconteceu, Dalva? Eu não sei disso mesmo. Ele fez um filme, você sabe. Por causa do filme. Ele fez um filme e eu descobri que o meu filho é gay. Isso foi antes dele ter casado com a Gabi. Tava acho que só no namorico, né? Foi. Meu filho é gay, ele fez um filme e meu filho é gay. Aí eu falei, Dalva, tem que aceitar. A vida é assim, a gente não escolhe, a gente tem que amar, independente do que ele escolher, enfim. Aí depois
depois ela veio, aí depois o Renato casou, teve o filho dele com a Gabi, eu conheci a Gabi, me aproximei muito deles na pandemia, né? Sim. A gente teve uma afinidade aí, a gente se encontrou, na verdade, porque o Renato morou na mesma rua que eu tenho mais de 40 anos, mas a gente não teve convívio, porque a nossa vida é corrida, todo dia sai para trabalhar, vai estudar, você tinha um outro, suas responsabilidades, eu tinha as minhas, então a gente não teve esse convívio, a gente se via no máximo, oi, bom dia, tchau, e só. Tinha mais contato com a sua mãe. Sim. E você sempre estudou longe, você não estudou no bairro, né? Aí tá. Quando eu conheci o Renato e a Gabi, que a gente se aproximou, eu tive uma afinidade muito boa com eles, que eu queria estar lá todo dia, tomando café, tomando vinho, ouvindo música. Várias vezes acabava a luz e a gente ficava lá tocando violão, ouvindo música. Sim. Aí surgiu a ideia de dançar com a Gabi, que eu gosto de dança, a gente acabou fazendo um projeto, foi muito legal. E aí que o Renato me contou a verdadeira história dessa conversa da mãe dele, que ele era gay. Conta aí. Eu fiz uma... Isso foi antes de ter essa aceitação, que agora tá virando meio moda, assim, né? Tá virando moda. Mas eu tinha assistido um documentário de uma menina, quando ela tinha 16, 17. E ela tava com 19, ela voltava pra escola e eu lembro que ela tava xingando a escola, assim, mandando a escola pra aquele lugar e tal. E aí mais pra frente você descobre que essa menina a vida inteira ela queria ser uma atleta de basquete. Só que quando ela chegou na puberdade, ela achou estranho que ela estava se sentindo atraída pelas amigas. E ela foi perguntar para a treinadora dela: eu estou sentindo uma coisa estranha, confidenciando. E a escola era católica e expulsaram ela do time de basquete. E aí ela estava olhando o quadro assim das pessoas que bateram recorde. E ela ficava olhando assim, que nem o nome aqui, ó, dos artistas. Sim. E ela falou assim: eu tenho certeza absoluta que meu nome estaria ali. Então, aquilo pra mim foi uma coisa de que nem eu falo, você só vai viver uma vez. Sim. Você não pode impedir uma pessoa de ser o que ela é, só né? porque... E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e aí eu falei assim, não, eu quero começar a usar minha arte pra coisas que signifiquem mesmo, sabe? Que mostra pras pessoas a realidade. E aí eu vi uma oportunidade de um trabalho, que isso aí foi mais ou menos em 2017, 2018, que eles estavam querendo fazer um curta-metragem sobre um trans não binário e mostrar o preconceito. Todo o preconceito que existia. Que existe, né? E não estava encontrando um ator que quisesse fazer. Aí eu fui e fiz. E para poder fazer o personagem, eu fiz progressiva e cortei o cabelo. Sim. E fiz um negócio vegetariano. E assim, eu sou aquele ator que faz as coisas a risco. Eu comecei a andar de saia, salto em casa. E pra poder já se identificar com o personagem, né? Agora imagina minha mãe criada em mecânica, dentes de homem, vendo o filho dela de sandália e falar, pronto. Meu filho é gay. Que bom que seu pai já morreu, tá vendo? Eu só já que desgosto pra família. Sempre soube que você era estranho demais, você é muito sensível. Não é normal você ser sensível. E aí esse curta chama Ileu Curta. E foi um dos últimos trabalhos que eu fiz até mergulhar 100% em música. E é o trabalho que eu mais tenho orgulho, assim. Nossa, então, aí foi depois, né, que a mãe dele veio a falecer, que eu descobri que ele fez um personagem e ela, na cabeça dela, ela criou aquilo na cabeça. Mas era sempre. Ela não entendia também, né? Então, quando assim, eu fiz o filme do Fernando Sorocaba, eu fiz um ladrão. E ela assistia da Atena, ela achava que ela tava no Águia, voando assim, ó, caçando os bandidos com o cara. Ela assistiu o filme e ela no meio do filme achou que era uma matéria. E eu fazia um assaltante que entrava lá e roubava e acabava dando um tiro no menino, que era o menino que tava indo salvar a mãe dele. Ela deixou de falar comigo por uma semana. Ela ficou brava com você. Você matou o caipira. Não fala comigo. O caipira ia ajudar a mãe dele, você matou o caipira. Você matou o caipira. Gente. E até ela entender que não era... Que era uma personagem, que era né? personagem. Mas assim, isso é legal você falar, porque a gente sabe que a gente vive muito isso ainda. Vive. Que aconteceu na sua casa, acontece em várias casas, né? É verdade. Então a gente falar aqui do De Frente pra Quebrada, quantas pessoas vão estar assistindo aqui que vai se sentir no seu lugar? Então, é verdade. Né? Aí depois você casou, teve seu filho, e sua mãe estava viva ainda, acho que ela pensou, pô, meu filho, você consertou. Graças a Deus ela é bonitinha, né? Porque, eu tenho um carinho muito grande pelos seus pais. Eu tenho pelos seus também. Se você não sabe, sua mãe sempre me cumprimentando, não importava a hora que eu passava. Seus pais são nossos padrinhos de casamento. Ela me falou, eu tenho a foto até hoje. Eu mandei
Nossa. Eles gostavam muito de nós dois, né? Sim. E aí quando ela descobriu que eu tava namorando o Carlinhos, ela ficou, ai, que bom que você tá namorando com esse rapaz é bom. Aí foi quando eu casar, aí você vai ser nossa madrinha. Minha mãe, ela nunca mentiu. Ela era muito sincera. Se ela não precisava puxar o saco de ninguém. Não, ela era terrível, ela dava tapa em mim. Quando ela falava, porque era verdade. Ela era muito divertida, sinto muita falta dela. Sua mãe também sempre foi boa, sempre sorria, sempre gargalhava, né? Ele também era artista. Meu pai também ele fala era artista. Mas ele é artista. Meu pai sempre foi artista também. E meu pai sempre gostou de arte. Então. É que meu pai nasceu numa geração anterior à nossa. Sim. Porque se fosse hoje, eu tenho certeza que meu pai seria um MC. Não, certeza, ele era revolucionário. Meu pai era revolucionário, meu pai participou da ditadura. Então, ativista. Ele era rebelde, ativista. Meu pai gostava de arte, de fazer coisa que nem hippie. Meu pai falou que ele mais gostava de fazer era coisa de hippie, né? Depois ele sempre foi envolvido com esporte, área social. Ele sempre foi elegante. Meu pai era me envolvido com esporte. Meu pai sempre gostou de escrever música. Esse era um dom que ele tinha, que muitas pessoas não sabem, mas meu pai catava uma caneta e ele fazia música. Eu não sabia. Ele tinha umas musiquinhas que ele inventava lá. Ai, que demais. E ele ficava cantando em casa. Tem que algumas legal, que eu sei que ficou na memória, porque ele cantava muito quando a gente era criança, né? Nossa. Aí ele tinha uma musiquinha que ele cantava assim. Era mais voltada para carnaval, sabe essas marchinhas de carnaval? Aí ele gostava. Então meu pai era muito artista. Depois ele sempre inventava alguma coisa de ferro, ele fazia umas coisas meio loucas. Você falava assim, o que é isso? Aí ele te desenhava na sua cabeça, aí vai ser isso, vai ser aquilo, e dava certo. Olha que da hora. Mas eu acho que assim. E a minha mãe entrou na vida do meu pai nessa loucura, tipo, meio parecido com você e a Gabi. Porque a minha mãe aceitou as loucuras do meu pai. E abraçava. E abraçava. Aí o cara fica 10 vezes mais forte. Agora eu tenho validação. É verdade, que mas top, né? É muito. Eu acho que assim, todo brasileiro, ele é criativo. Demais. E eu acho que ser criativo é ser artista. É ser artista. As Todo pessoas mundo tem um às dom, vezes, né? As pessoas às vezes têm a tendência de achar que é o glamour, que é o tapete vermelho. Que é arte. Isso não é. Não é, isso é marketing. Verdade. A arte mesmo tá ali. A arte tá nas crianças, às vezes, de instalarem um poste de luz e eles já começarem a fingir que é um disco voador e já tá todo mundo imaginar uma coisa. Isso é arte. E eu acho que o nosso país, principalmente por ele ser de terceiro mundo, ele fomenta a esperança através disso. Da imaginação, da vontade. A gente precisa sonhar, sabe? Sério. A gente precisa sonhar. Porque quando você liga a televisão e você vê 90% das informações, que é violência, tristeza, falta de amor, guerra. Te traz se você não equilibra, né? Você até fica se perguntando por que fazer qualquer coisa. Sim. Né? Mas quando você sai na rua e você percebe ali que não precisa de muito para você já estar rindo, sabe? Ser feliz. Eu ri por tudo. Qualquer besteira, eu sou a pessoa mais palhaça do mundo. E tem que ser, porque assim... Eu me divirto com qualquer besteira. Eu gosto muito de ver coisas felizes. Eu não gosto de ver filme de terror, eu gosto de comédia, eu gosto de tudo que me dá alegria, sabe? Pra mim me sentir melhor. Exato, pra você poder transbordar pros outros também. Sim. Porque você tá com o copo cheio, vazio, como é que você vai... Você vai Não tem como. Não tem. Então, e aí eu gosto muito por isso, porque eu tenho sorte de ter um público agora que aprova o que eu faço, que gosta do que eu faço, para poder, sabe, me dar esse privilégio de poder estar fazendo o que eu estou amando, porque eu pago conta como todo mundo. A gente tem sempre escola, ou às vezes tem um perrengue numa viagem. Sim. Então, tem um custo, né? Eu sou muito grato por ter a chance de fazer, então eu não esqueço isso, mas eu também sei que sem isso, eu tentei em vários outros jeitos, dá certo. Você às vezes acaba recebendo muito na entrada e arranca alguma coisa de você no fim. Sim, normalmente. E quando você faz na arte, não. Mas por isso que é legal, que você nunca teve medo. Eu acho muito importante falar isso pra você, que às vezes você não ouviu isso, mas eu sou sua fã porque você não tem medo de errar. Não, E muitas pessoas, elas se prendem naquele momento, naquela zona de conforto. É verdade. De ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, com medo de tentar e errar. E eu me espelho muito em vocês, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de errar também. Eu vou e tento. Se der, deu. Se não der, pelo menos eu tentei. Porque a maior remorso que você tem é você não tentar. E depois se arrepender. Você se arrepende do que você não faz. Exatamente. Você pode até fazer uma coisa assim, eu faço uma tatuagem, não faço. Vai ter 70% de coisa que você vai gostar, 30% que não. Mas se você vai falar assim, não, mas eu fiz, tá bom. Agora o que você não faz, você fica a vida inteira. Você só vive uma vez. Exato. E eu penso igual. E assim, você não vai ganhar um Oscar de primeira.
Não, Você não isso vai ter críticas, isso é normal. Exato, mas o importante é você sentir que você está sendo abastecido Sim. por aquilo. Que não é. Você não está fazendo porque você quer que alguém te veja. Você não está fazendo por nenhuma razão externa, mas sim, na verdade, é porque. Minha tatuagem aqui, ó, é exatamente isso. Ah, que legal! Porque tem uma metáfora que é assim. Existe uma filosofia de vida que acha que, assim, por exemplo, eu quero o Oscar. Sim. Às vezes a pessoa ela acha que ela é o prêmio. Eu acho que o universo quer que certas coisas aconteçam e a gente é a flecha. Sim. Então, eu fiz aqui essa flecha com o catador de sonhos, que é para poder livrar do mal olhado no caminho, tá vendo? E aqui tem uma rosa dos ventos, que é o que importa, para no processo eu não me perder. Então, aqui estão as iniciais da minha mãe, do meu pai, da Gabi, do tio Vado, do Samuel. Que legal. Então, tem um significado, né? Eu sou uma seta. Lembra daquele... Sabe, um canal? Tipo, Sim. Deus quer que essa música nasça. Então, vou fazer nada para não atrapalhar, vou escrever aqui e tal. Nasceu. Agora tô de volta com as pessoas. Eu falo que tem pessoas que estão nesse mundo para contribuir. E você é uma pessoa que está aqui para contribuir. Tem tanta gente ruim, então graças a Deus que a gente tem boas pessoas para equilibrar. E por isso que a gente tem que continuar falando esse tipo de palavra. Sim. Pra todas as outras boas que estão com medo de pular na piscina, fora, tem muita gente boa aí que se dá bem. É muito mais fácil ser feliz. Muito mais fácil. Do que, né? Do que ser amargurado, triste. Nossa, vingativo. Você tem que ficar rancoroso. É muito fácil. É muito difícil. E Rê, vamos contar um pouco agora pra gente, porque assim, como eu moro aqui no bairro, e a gente tinha esse distanciamento, eu sempre ouvia assim, nossa, mas eles vivem trancados, eles dormem o dia inteiro. E aí quando eu convivi com vocês, que eu vi a realidade de vocês, que vocês são pessoas inteligentíssimas, que vocês estudam muito, conta um pouco dessa vida sua aí, clausurada, que você não fica dormindo, que você trabalha dia e noite. Eu me sinto Batman, porque tem o Batman e tem o Bruce Wayne. O Bruce Wayne, todo mundo acha que ele é só um menino herdeiro, vagabundo, playboy, assim. Sim. Porque você vê pouco, né? E quando você vê o Batman ali, na verdade, o cara tá sem dormir 3, 4 horas, investigando, tentando arranjar um novo jeito ali. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque é muito estranho pra mim a imagem aparente. Sim. Né? A gente julga tudo muito rápido. Sem saber, né, a realidade, né? As sem... pessoas têm esse perfil, né, de generaliza, julgar. Sim. Generaliza bastante. Tem que ter tudo, e todos têm que ser padrão. Não é assim. Não, então, exato. Mas assim, o que eu acho engraçado é porque como eu era ator antes de ser isso, eu sempre estudei muitos personagens diferentes de mim. Então você não pode atacar um personagem senão você não consegue fazer ele. O corpo, a mente não consegue atrair aquilo que ela repele. Então, isso é até uma dica pra gente, por exemplo. Vamos dizer que você tá aqui na favela e você tá querendo prosperar. Se você vê um cara descendo com um carro de marca e você sente inveja, você sente raiva, não vai acontecer nada com aquele cara de você estar falando isso. Mas com você vai acontecer tudo, porque a sua cabeça vai tentar achar que aquilo é ruim. Você vai achar que ter um carro de marca é ruim. Você vai achar que uma pessoa que se cuida é fútil. Então você vai se impedir de experimentar uma coisa. Mesmo que você precise dessa coisa, você vai arranjar um jeito de destruir. A gente tem dois lados da nossa mente. A gente tem o lado consciente, que é as nossas respostas no dia a dia, e a gente tem o subconsciente, que a gente não controla. Por que tem tantas pessoas que às vezes tentam emagrecer 5 quilos e passam 6 anos sem conseguir emagrecer? Porque a força de vontade está aqui no consciente, mas o subconsciente é os hábitos. É com quem você anda, é o que você faz todo dia. Quando você está dirigindo, no começo você teve que pensar bastante em trocar de marcha, em acelerar. Depois você dirige sem pensar. A gente às vezes é governado muito mais pela nossa rotina do que pelas nossas vontades. Então, quando eu vejo os personagens, vejo a galera, pra mim é divertido, assim, porque eu falo, que me ajuda, porque eu fico mais em paz, então eu não vi tanta gente às vezes atrapalhar ali meu dia, porque eu tenho poucas horas pra tudo, é tudo cronometrado, assim. E às vezes quando você tá... Todo mundo tá querendo roubar seu tempo. Sim. Você abre o celular, tem pessoa tentando... Trocentas coisas para responder, é assim mesmo, minha rotina. Então, me ajuda por isso, mas ao mesmo tempo me mostra que às vezes é muito difícil você conseguir um objetivo, ou um sonho, ou uma resposta. Por exemplo, eu moro no Jardim Silvia.
mas tem matéria minha no G1 da Globo, mas tem matéria minha no Terra. Ou seja, eu tenho fãs na Austrália, eu tenho pessoas ao redor do mundo todo, eu tenho 2 milhões de seguidores, mas eu tô no Jardim Silva, eu não saio daqui. É verdade. E tem pessoas que falam, eu não consigo nada disso porque eu tô na favela. Então, são crenças limitantes Que te deixam... que fazem você perder muito mais tempo do que você pensa, porque você não consegue arranjar uma saída lateral, sabe aquela coisa que os Sim. pais falavam? Ó, tem o seno e tem o cosseno, pensa pela tangente. A gente tem sempre que pensar lateralmente, porque se você não consegue se aproveitar agora na sua vida das coisas que estão de graça, você nunca vai nem aproveitar no futuro quando você tiver as coisas que tem que pagar. Então é um estado de mente, né? Isso é muito legal. Então. E quando a gente nasce no país de terceiro mundo, a gente nasce sempre servindo o outro. Então a gente está sempre esperando a nossa vez, E às vezes, né, Mi, que nem você falou, você tem mais de 40. Fala a verdade pra galera mais nova. Não é rápido a vida? Demais. 10 anos, né? Como se fosse uma semana. Dias atrás, parece que eu tive minha primeira filha, hoje ela já é mãe. Então, é muito rápido. a gente não pode esperar o telefone tocar e a gente não pode... A gente tem que fazer o hoje, né? Esquecer o de amanhã e lembrar com felicidade do que já foi. A galera falava isso, o cara tá ali, andando na rua. Do nada, ele tá na malhação. Eu falo, não é do nada. É o bambu, né? O bambu, ele cresce pra baixo primeiro. Depois ele floresce. Ele sai do nada. Então, todo dia, se você conseguir fazer para os seus objetivos, para os seus sonhos, 2 ou 3 coisas que você veja que estão seguindo, só um tijolinho, você coloca um tijolo, aí outro tijolo, não pensa no muro, pensa no tijolo. E quando a pessoa for ver, você já está com uma muralha inteira. Sim. E aí o Renato não sei se deu para explicar. Deu para explicar perfeitamente. E aí nessas estudos que ele tem, ele trabalha muito em casa, ele faz gravações, ele canta em inglês, ele tem canais aí do YouTube, sigam lá, gente. Ele tem um público muito grande, como ele falou, tem público lá na Inglaterra, né? Tem. Então assim, olha onde ele chegou. E assim, tudo foi assim, de pouquinho em pouquinho. Ele nunca foi uma pessoa assim, eu quero estar lá. Foi conquistando aos poucos, isso que é legal, porque isso é mais duradouro. E hoje eu vejo que você e a Gabi vivem disso. Sim. E vocês são felizes, vocês têm a família de vocês, que é linda. Hoje já tem 2, né? Já tem 2, já. Tem 2. Um já canta e o outro toca bateria. Assim. E aí você já vê que eles estão no meio artístico, né? Já. E aí eu tenho certeza que você vai deixar eles ser quem eles quiserem. Até brinquei esses dias que eu fui lá na sua casa, o pequenininho tava com a bola, aí você falou, não sei de onde que ele gosta tanto de bola. Porque você não joga bola. Eu sempre fui ruim. Eu achava que eu era gay. E o menino já tem uma habilidade, ele tem 1 ano, né? Tem 1 aninho. Ele fez 1 ano há 2 meses recentemente. Exato. E aí eu falo, não pergunte nada, só entenda. Exatamente. Porque a gente não pode se perguntar nada. É dom e cada um nasce com o seu. A gente vê aí artistas de todas as áreas e normalmente a gente não sabe onde saiu aquela arte. Exato. É que vem lá, você vai ter um dom para isso, você vai ter um dom para aquilo. E fomenta. É muito incrível. Hoje em dia, que nem começa você e sua sombra. Você num quarto ali escrevendo, com ninguém acreditando em você, mas você, o que eu falei, eu tentei fugir diversas vezes. Sim. Mas tinha uma voz ali que me chamava. E agora a gente recebe telefonemas de prefeituras de outros estados pedindo o nosso show. Que legal, hein? Só pra gente, então. Mas e se eu tivesse deixado quieto? Então não quer acontecer. Desistido, né? Ou essa coisa que a gente fala assim de não ter medo de errar. As minhas primeiras canções, porque eu que produzi, não tinha tempo, né? Cuidando das crianças, a Gabi também podia passar mal, minha mãe do início, eu não podia sair dali. Então as primeiras produções musicais, elas não eram tão boas, assim, a questão de captação de áudio, não era bom. Mas eu não queria chegar nas canções que eu tô fazendo agora. Se você não começasse lá. Exatamente. Igual nós aqui então, no podcast. Relaxa. Uma brincadeira e tá dando certo, a gente tá indo Exatamente. aí. E a ideia é sempre essa, tem que começar. Tem. Se a gente não começar, a gente não vai saber nunca. Exato. Não dá pra descobrir a vida olhando pela fechadura. Não. E agora, vamos na pergunta que não quer calar, qual que é os nossos projetos? Tá, então. Agora sim. Eu vou passar a vez aqui, então. Vou passar a vez pra nossa amada. Ela aqui é uma das pioneiras
no gênero que a gente está querendo trazer para o Brasil. Sim. E aí eu vou até explicar um pouquinho antes, Claro. porque eu escolhi o reggaeton, Sim, sim. tá? Então, o que aconteceu, gente? Quando eu comecei a cantar, que nem eu falei, era para sobreviver. A única coisa que eu pensava é assim, eu não posso cantar uma coisa que o povo fala para. Então, meu timbre vocal, quando eu comecei a cantar, a galera sempre falava que parecia muito com o do Paulo Ricardo. Eu cantava música romântica, não era porque eu falava, ai, nossa, tudo que eu quero e tal, mas era porque era muito semelhante. Então eu falei, olha, o povo já vai olhar e falar, Identificar, né? parece. E eu acabei com o tempo aprendendo mais músicas, mas eu fiquei preso em ser um protótipo, Sim. porque tudo na internet é um nicho, e é uma bolha, um algoritmo que é uma bolha. E aí eu falei, legal, eu já estou sobrevivendo, tocando em barzinho, tudo, mas daqui vai pra onde, né? E assim, eu tava só autônomo, eu pensei, e meus nenéns? Se acontecer alguma coisa comigo, como aconteceu com a minha mãe, como aconteceu com meu pai, como é que eles vão fazer o que eu faço? Porque meu pai tinha uma habilidade e depois que ele perdeu aquela habilidade, a família toda desmontou. Então eu falei assim, eu comecei a estudar sobre direitos autorais e composição. E eu falei, olha, se eu aprender a gravar uma música minha, igual o Peninha que cantou sozinho, toda vez que tocar na rádio ali vai pingar na conta. É dele, né? Então eu comecei a pensar em transferir para um legado para eles, assim, para ter um catálogo. Só que eu queria também ajudar o nosso país. E eu acho que as músicas hoje em dia, elas, querendo ou não, acabam virando uma prisão. Porque antigamente as músicas eram assim, né? A gente tinha o verso, aí a gente tinha o refrão, aí a gente tinha uma ponte, o verso e o refrão. E às vezes tinha um outro momento ali na música que o cantor cantava uma outra coisa, porque às vezes a gente está preso numa emoção, sabe? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Mas às vezes eu andei errado. Ele dá uma outra ideia de eu também sou responsável. E eu acho que isso ajuda o povo a falar, não, é verdade, né? É mais, né? Não é assim que acaba uma grande paixão. E hoje em dia com a internet, com o algoritmo, eu vejo que 90% dos artistas querem prender as pessoas. Então é sempre joga, taca, vai. Joga. A música é uma prisão. Sim. E aí, quando deu a pandemia, com o TikTok estourando, quando você faz live no TikTok, você não faz live só no algoritmo do Brasil, só ouvindo o som sertanejo, só ouvindo o som regional, só ouvindo trap. Você acaba podendo ouvir sons que ultrapassam o Rio. E o reggaeton, ele é mundial. Ele é conhecido no mundo todo. E assim, artistas latinos cantam em espanhol na Romênia, que nem fala russo, no Cazaquistão, nos Estados Unidos. A Anitta tá estourando com esse estilo. E aí eu falo, por que a gente que é latino, a gente que é tropical, a gente que gosta de dançar, a gente que é feliz, não tem esse estilo? Verdade. Não tem, sabe? Então, quando você tá tentando começar alguma coisa, sempre te julgam. Se eu fosse fazer funk, eu falar, você é branco, privilegiado, sai daqui. Se você vai fazer rap, você não usa droga, você não é do crime, sai daqui. Se você vai fazer pop, você não é LGBT. Eu falei, já que eu não caibo nenhum, eu vou fazer o meu. Vou fazer o meu e pronto, final. Exato. Então a gente está agora no nosso segundo álbum de reggaeton. A gente tem apoio do Reggaeton Brasil também. A gente já está saindo em muitos artigos e a galera está gostando muito desse som, principalmente porque ele vem do hip hop. Então ele mistura e improviso. Sim, é o que eu gosto. E aí essa aqui, ó, já tem um histórico. Conta um pouquinho de onde veio essa história do reggaeton. Eu sempre fui apaixonada por dança latina, né? E aí surgiu a ideia de fazer o curso da Zumba na época, que estava estourando no Brasil. Qual era o ano? Era deixa eu ver, 2016, 2015. Você vê que parou do nada? Parou. Mas não é porque parou. É porque não... Parou de vir. Porque a gente estava descobrindo que tem muitos... Isso aqui eu tenho até medo de derrubar o canal. Tem muitos... Sabe, coronel de fazenda e tal, de latifúndio? Tipo... Senhor de engenho... Sei. Eles... Para fazer o estilo deles bombar, que era um sertanejo universitário, eles estavam tomando uma surra desse tipo de... Eles estavam apanhando, né? Então o que eles fizeram? Eles começaram a comprar estações de rádio... Para não passar mais. E comprar revistas.
É que estourou na época aquela Do música nada lá. começou a sair um monte de Julio artista. Iglesias, que é antigo, né? O Rui Iglesias, Henrique Iglesias. Então o que que acontece? Se a gente vai no Spotify Brasil, você vai ver os 10 artistas do mundo. 6 são de reggaeton. Tem o Bad Bunny, tem a Rosalía. É isso mesmo. Se você vai no Top 10 Brasil, 6 são sertanejos. Pra poder. 2 de trap e 2 de funk. Sim. Agora, como é que o Brasil pode ser do tamanho que é e ainda assim não conseguir influenciar nem para um artista de sertanejo fazer parte do top 10 do mundo? Sim, do mundo, Então, né? Tá falando no Então mundo o que todo. acontece é que existe na verdade realmente uma barreira. E a gente que é rebelde, favelado, a gente quer quebrar as a gente adora barreiras. quebrar barreiras. Então, aí surgiu a vontade de fazer. Eu sempre gostei de dança, mas eu nunca fui de gostar de ficar aprendendo coreografia. Eu sempre achei que a dança ela libera na alma e a alma flui no corpo e você faz o que você gosta. Sim. E aí surgiu a Zumba. E eu já gostava muito dessas músicas, né? Quis conhecer. Sim. Aí fiz o curso, né? Que é internacional, realmente internacional. E lá eu tive que estudar. Sim. Aí eu aprendi alguns ritmos, que era a cúmbia, o reggaeton, né? E aí vem os outros ritmos do Brasil, né? Que a gente acaba aprendendo todos. Exatamente. Tudo batida urbana. E aí ele começa a ensinar você que isso surge do seu corpo. Seu corpo vai... Ele vai trazer as coreografias, não vai ser nada montado. Você vai soltar. Eu quando escrevo, eu não tô aqui. Eu tô aqui. Exatamente. Aí do nada sai a Vai palavra. saindo. Primeiro é o corpo. E aí eu fiz o curso, aí fui convidada a dar aula de Zumba e a mulherada gostava muito porque a Zumba, na verdade, ela é um ritmo que mistura vários ritmos pra você... Não só para você, não é para você aprender coreografia, a ideia da Zumba não é aprender coreografia, é você se soltar. Isso. E se você se soltando, você já está fazendo um benefício para o seu corpo, a sua mente, tira muitas pessoas da depressão e pode envolver qualquer pessoa para poder dançar, porque não é nada muito extraordinário que fica difícil para todo mundo, não, é algo fácil, que você tem que fazer algo fácil para que as pessoas consigam te acompanhar. Então assim, pode acompanhar criança, homens, mulheres, idosos, isso que é o legal. Então, quando eu me apaixonei fazendo isso, infelizmente não dava para continuar, porque eu tive outros problemas de saúde na família, como você, tinha um trabalho, mas eu sempre gostei. Aí quando a Gabi começou a voltar com o reggaeton, eu falei, meu Deus, o dia que eu vi vocês dançando lá, eu queria estar lá no palco. Então, e agora esse sonho vai ser cumprido. Quero estar lá no palco, quero dançar junto com vocês. Então a gente vai instaurar agora, né, de graça para todo mundo. Beneficente aí para a comunidade, nossa quebrada aí tão amada, não só a nossa, mas todas as quebradas ao redor aí. Exatamente. A gente tem novidade, em breve vocês vão ter Renato Mesquita e Gabi Topázio com reggaeton e Michelle, é óbvio, fazendo as coreografias. E a gente ainda vai gravar e vai lançar em todas as redes E a sociais. gente vai fazer uma live ao vivo, de frente pra quebrada, para chamar a comunidade, para participar dessa dança, para trazer a galera aí para se movimentar, trazer saúde, trazer bem-estar. Exato. E todo mundo ficar bem, feliz. E essa é a essa novidade, gente. É nóis. Gente, vamos encerrar aqui nosso De Frente pra Quebrada. Não parou por aqui, viu? Vocês sabem que tem a parte 3, né? Porque já teve a Gabi, agora o Renato, e agora a parte 3 é todo mundo junto, Exatamente. misturado. Até com as crianças subindo aqui. Aguardem, nós vamos ficar bem... A gente tá de preto aqui meio... Sério, mas no reggaeton vocês sabem que nós gostamos de ficar bem coloridos. É isso aí. Não é? Maluma Baby. Valeu, gente. Obrigado.